Amém, irmãos? Eu gostaria de compartilhar hoje, eu acho que é algo fundamental, as pessoas serem sensíveis, né? Sensíveis, principalmente sensível a Deus. E eu gostaria de começar lendo um versículo, em Efésios, capítulo 1, verso 3. Fala o seguinte: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Sabe, Paulo aqui, ele está, na verdade, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que já foi liberada a mim e já foi liberada a você. Ele falando que todas as bênçãos, ele está agradecendo por todas. Eu não sei se você sabe, o que você precisa já está em Cristo Jesus. Jesus, ele não precisa morrer novamente, ele já morreu para que você tivesse acesso a todas as bênçãos espirituais sobre a sua vida. E Paulo aqui ele está agradecendo: Senhor, eu quero agradecer por todas as bênçãos espirituais. Se você quer pegar um personagem na Bíblia que desfrutou de todas as bênçãos de Deus, essa pessoa se chama apóstolo Paulo. E ele usufruiu, ele tomou posse de cada bênção que ele precisava para a sua vida. Mas, infelizmente, nem todos conseguem usufruir de todas as bênçãos. Tem gente que fala: preciso ser abençoado nessa área, essa outra área o negócio não flui, a outra área o negócio não rompe. Mas Paulo está falando que todas as bênçãos de Deus já foram liberadas, já foi liberada sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então não tem o porquê, às vezes a gente fica pedindo aquilo que nós já temos. Às vezes você fica mendigando o pão que você já possui. Às vezes você fica implorando por aquilo que já é seu. E a palavra de Deus fala que todas as bênçãos espirituais já foram liberadas para a sua vida e para a minha vida. Então é questão de tomar posse, é questão de viver, de usufruir. Não é questão aqui de pedir, não é no muito que você vai pedir para ser abençoado que Deus vai te abençoar, porque o Senhor já te abençoou. O problema é que nós não conseguimos usufruir, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos compreender. E aí o que ele fala? Que primeiro, que todas as bênçãos espirituais, elas foram liberadas aonde? Ela não foi liberada na terra. Ela fala aqui que ela foi liberada nas regiões celestiais. Então, na verdade, pastor, como assim foi liberado nas regiões celestiais? Então está falando, lá em Isaías, se eu não me engano, 55 a 58, fala que assim como os céus é mais alto do que a terra, assim são os pensamentos de Deus por mim e por você. Então, o que é os céus aqui está falando? É a região celestial. Então, todas as bênçãos de Deus para a minha vida e para a sua vida, foi liberada do céu aqui na terra. Mas só você, só os filhos de Deus que conseguem usufruir dessas bênçãos. Então, onde que ela foi liberada? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é de fundamental importância. E aí, por que eu tenho acesso? Por que só eu tenho acesso? Lá em 2 Coríntios 5:20, o que fala? Que nós somos embaixadores de Cristo, por meio daquele que nos salvou. Eu imagino aqui que a grande maioria sabe o que é um embaixador. A palavra de Deus fala que nós estamos aqui na terra, nós estamos representando um reino, nós estamos aqui na terra, vivemos de outra forma, um outro pensamento, os nossos valores não são dessa terra, são dos céus. Por quê? Porque nós estamos aqui para ganhar vidas. Então, quando ele fala que somos embaixadores do rei, você consegue entender e compreender. Por que só você, só o povo, só os filhos de Deus conseguem usufruir de todas as bênçãos espirituais? Porque você veio de uma região celestial. Você não é um homem e uma mulher dessa terra. Você é um agente dos céus. Você é filho do céu. Por isso que Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, porque você pertence ao reino de Deus, você não pertence a esse mundo, você vive nesse mundo, na verdade, para cumprir um propósito, de salvar vidas. Mas a palavra de Deus fala que quando acabar o seu tempo aqui na terra, nós vamos usufruir algo que é muito além, muito melhor do que nós estamos vivendo aqui, porque é o céu. Por isso que Paulo faz as coisas pensando nas coisas lá da eternidade. E aí, mas por que eu acho que essa é a grande crise, mas por que muitas vezes nós não desfrutamos das bênçãos de Deus? Alguém consegue
Então, o que é bênção espiritual? A gente precisa entender o que é bênção espiritual. Bênção espiritual, porque ele fala todas as bênçãos espirituais. Bênção espiritual é tudo aquilo que toca a eternidade. Perdão, multiplicação, vencer pecado, unção para fazer algo sobrenatural, capacitação, sabedoria do alto, tudo isso são bênçãos espirituais. Edificação, conversão, restauração, tudo isso são bênçãos espirituais. Perdão, como eu falo aqui constantemente, perdão não é algo da terra, é algo do céu. Uma pessoa que consegue perdoar é uma pessoa que teve uma experiência com Deus. O que é isso? Isso é uma bênção espiritual. Você vê um casamento que foi fadado lá, está quase divórcio, está quase separando, de repente mudou de vida, sabe? Você olha para a pessoa, você nunca imaginaria que essa pessoa um dia se divorciar, vivendo em harmonia, tal, não sei o quê. Você vai falar, isso é uma bênção. O que é? Bênção espiritual, porque de alguma forma foi eternidade que entrou ali. Um jovenzinho que vivia uma vida desregrada, só quer saber de usar droga, bebida, ele não está nem aí, não está pensando no futuro dele, não tem esperança, não tem nada. Aí de repente esse jovem se converte e fala assim, eu vou me guardar para minha futura esposa, para o meu futuro marido, vou casar virgem. O que é isso? Isso é bênção espiritual. E isso é algo que na verdade toca a eternidade. A eternidade tocou nesse jovem e automaticamente você vai dizer, isso é bênção espiritual. Mas agora existe bênção natural? Existe bênção natural, mas bênção natural não é bênção espiritual. Mas o que Jesus falou? Jesus falou das bênçãos naturais. É muito bom ter bênção natural, mas não se compara com as bênçãos, com todas as bênçãos que estão nas regiões celestiais. Quais são essas bênçãos? O que Jesus fala sobre essas bênçãos naturais? Abre lá em Mateus 6, capítulo 19, verso 21. Fala o seguinte: não acumuleis para vós tesouros aqui na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e furtam, mas acumulem para vós tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem destrói, onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Tem gente que olha esse versículo, é que tem pessoas que têm problema de interpretar texto, né? Tem gente que olha para esse versículo e fala assim, está vendo, eu preciso ser pobre, miserável. Jesus não fala isso. O que Jesus fala? Jesus fala que você tem que acumular riqueza, tem que acumular bens, mas a palavra de Deus fala que isso não pode ser o seu Senhor. Aí o que ele fala? Não acumule tesouros aonde? Aqui nesse mundo, porque uma hora o ladrão vai roubar, uma hora a bolsa vai quebrar, uma hora vai vir uma tempestade, um terremoto, vai destruir a terra, vai destruir lá a casa que você construiu, alguma hora vai acontecer alguma circunstância, vai precisar vender a casa, você vai passar uma crise financeira. Aí ele fala de dinheiro aqui, mas é interessante que ele fala, não guardem o seu tesouro aqui na terra. O que ele fala? Guarde o seu tesouro na região celestial. Então, do mesmo lugar que vem as bênçãos de Deus sobre a vida, é o mesmo lugar onde Deus guarda aquilo que você tem conquistado aqui na terra. Então, o Senhor Jesus não fala para você ser pobre, Ele fala para você acumular riqueza, mas Ele fala aonde você tem que acumular riqueza. Então, tem pessoas que não podem vir ao culto, não podem vir à igreja, não podem servir ao Senhor, porque eles precisam trabalhar. Eles precisam trabalhar para ganhar dinheiro. E quanto mais dinheiro eles têm, mais eles querem trabalhar. Tem pessoas que não conseguem nem usufruir e nem desfrutar do casamento e da vida dos filhos. Por quê? Porque precisam trabalhar muito, precisam ganhar dinheiro para comprar uma casa boa para o filho. Aí quando o filho cresce, não consegue usufruir uma intimidade com o seu filho. Por quê? Porque, na verdade, ele está acumulando tesouros, na verdade, lugar onde não pode. Eu estou comprando uma casa, estou comprando um terreno, estou investindo valor. Aí, quando você está rico, milionário, está lá, a sua esposa, que é o seu maior tesouro, os seus filhos, que são os maiores tesouros que você tem, eles não respeitam você, não respeitam a mim, não valorizam a você, não se submete à sua liderança e vive aquela coisa de desorganização, a coisa rebeldia, que não tem a ver com a região celestial. Então, quando Jesus ele fala que nós devemos acumular riqueza, mas nós devemos acumular riquezas no lugar certo. E onde é o lugar certo? Mas é interessante que, aí Paulo, então, em Efésios 1, ele fala que, na verdade, todas as bênçãos foram liberadas sobre a minha vida e sobre a minha e sobre a sua vida. Todas.
Todas. Você pode ter certeza. Se você está passando, às vezes estão passando algum tipo de crise, na verdade é Deus te alargando. Mas tem situações, tem áreas da sua vida que nós não somos abençoados, porque na verdade não conseguimos ter entendimento, nós não conseguimos usufruir. E é interessante que no próprio livro de Efésios, Paulo explica por que isso acontece. Em Efésios, capítulo 6, verso 10, ele fala: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Então, na verdade, se você pegar o Efésios capítulo 6, os versículos do 1 ao 9, ele começa a falar das bênçãos de Deus. E você começa a ver as escrituras, as bênçãos de Deus, meus irmãos. Aliás, existem bênçãos e bênçãos. Existem tesouros e existem bênçãos. Mas é interessante que se você for ver na Bíblia, o que é classificar de bênção mesmo, vida, prosperidade, é a ver com pessoas. É a ver com filhos espirituais. A palavra de Deus fala que filhos são herança de Deus para nós. Filhos são como flecha na aljava. Que eles foram, na verdade, nós temos filhos para, sabe, conseguir ir para lugares que você ainda não foi. E seu filho vai. E é interessante o que ele fala. No Efésios 6, do verso 1 ao 9, ele começa a falar de relacionamento do pai com os filhos, dos filhos em relação aos pais, do empreendedor com o seu empresário, lá no seu trabalho. Ele começa a falar de relacionamentos, da bênção de Deus sobre isso. E aí depois ele fala: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então, o que ele está falando aqui? Qual que é a primeira coisa que nós precisamos entender para nós podermos desfrutar das bênçãos espirituais? Primeiro, Paulo está falando, existe resistência, mas toda resistência cai quando você se fortalece aonde? Na presença de Deus e no poder de Deus. Quando você entende qual que é a presença de Deus e o poder de Deus, você não cai nas ciladas do inimigo. E aí tem a ver com sensibilidade. Quando você não é sensível às coisas de Deus, quando você não é sensível às coisas lá do alto, muitas vezes você vai associar aquilo que é de Deus ao diabo. E muitas vezes você vai associar aquilo que é do diabo a Deus. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, você não sabe, foi abençoado, que não sei, começa a contar das bênçãos dele. Eu falei assim: meu irmão, misericórdia, vem aqui, vamos orar e conversar. Você não está percebendo que, na verdade, isso não tem nada de Deus? Isso é o diabo se levantando contra você e você não consegue perceber? Por quê? Porque não é sensível. Ele não conhece a Deus, ele não conhece a voz de Deus, ele não conhece os valores de Deus, ele não sabe como Deus trabalha. E quando você perde essa sensibilidade, e sensibilidade é algo que é construído, automaticamente o que vai acontecer? Você vai começar a associar aquilo que é de Deus ao diabo. Tem pessoas que acham: não, Deus me abençoou. O cara está trabalhando, não consegue vir para o culto, como eu falei aqui no começo, não consegue vir para o culto, ele não consegue ficar em casa com a esposa, ele não consegue passar férias com os filhos, ele não consegue nem ver quais as notas do filho na escola, ele não consegue, sabe, vive em função do trabalho. De repente ele está lá com os amigos bebendo, de repente está lá na vida, de repente ele entrou na faculdade com um sonho de ser um empresário, de repente ele nem concluiu aquela faculdade, ele foi para uma outra faculdade, tudo porque lá no começo ele achou que na verdade era Deus que estava abrindo as portas para ele, mas na verdade foi o próprio capeta que abriu as portas para ele, e de repente está vendo ali numa perdição. Por quê? Porque não é sensível à voz de Deus, porque não consegue perceber Deus falando, e por isso que Paulo está falando, fortaleça-se aonde? Na presença de Deus. É muito importante você estar na presença de Deus, é muito importante você conhecer a presença de Deus, é muito importante você saber como Deus pensa, como Deus age, e é muito importante saber qual é o poder de Deus em relação às resistências que você vai sofrer e passar. Então, como que nós acessamos? Como que nós acessamos as regiões celestiais e somos abençoados? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos 14, verso 8. Aqui é Paulo. Paulo fala o seguinte: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado.
Verso 9, e ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado, e disse em alta voz: levanta-te, fique de pé. Com isto o homem deu um salto e começou a andar. O que é isso, meus irmãos? Isso é uma bênção ou não é? Provavelmente, lembra que eu falei, existe bênção natural e existe bênção espiritual. Existe bênção que está, a bênção nas regiões celestiais estão acima das bênçãos naturais. É quando o médico fala assim, olha, eu não sei explicar. Eu não sei explicar o que aconteceu. É quando o seu chefe fala assim, olha, não sei te explicar, mas está aqui, você está sendo promovido. Há alguns meses atrás eu queria mandar você embora, hoje eu estou te promovendo, eu não sei explicar o que aconteceu. Todas as pessoas que estavam na sua frente saíram da empresa, ou foi mandado embora, teve outra promoção. Você é a única pessoa que está sendo para ser promovida. Eu não sei explicar o que é isso. O que é isso? Aí, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo no reino dos céus começa com o quê? Com uma palavra. A palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios, eu criei, por isso falei. Como que esse homem, ele foi curado? A palavra de Deus fala que ele era aleijado desde o seu nascimento. E a palavra de Deus fala, não fala o que Paulo pregava, mas olha isso aqui fala no verso 8. Ele ouviu Paulo falar. Estou vendo aqui o Alisson dando testemunho dele. Ele ouviu Paulo falar. As pessoas ao seu redor ouvem você falar. O que você fala às pessoas que estão ao seu lado? Eu criei, por isso falei, tem pessoas que creem em problema, em dificuldade, cuidado, não vamos entrar ali, não vamos prosperar, não sei o que, não sei aonde. Eu estava conversando com um líder, eu acho que é 1 mês, 2 meses atrás, ele falou que teve uma oportunidade ele foi lá, o fornecedor estava devendo para ele, o negócio foi isso, o fornecedor estava devendo para ele foi visitar o fornecedor, porque o fornecedor não estava pagando para ele, de repente ele falou algo, e no reino, ele deve ter dado um reboliço lá no reino espiritual, de repente, o fornecedor estava vendendo a empresa para ele. Ele falou assim, pastor, eu não sei, eu falei ali para trucar ele, o cara não entendeu, tal, de repente está lá, ele falou, pode pegar a empresa, é sua, que não sei o quê. Eu criei, por isso falei. Então, na verdade, são coisas que a gente não entende, que não compreende, mas Deus está trabalhando em nosso favor. Então, na verdade, tudo aconteceu por quê? Porque ele ouviu falar. As suas palavras ecoam a eternidade. Quando a palavra de Deus fala, nós somos embaixadores do rei, que ele está falando, aquilo que você falar, aquilo que vai ser ligado no céu e na terra, vai ser da sua boca. Deus decidiu trabalhar através dos seus filhos. E quando você fala, haja, vai ter que haver. Quando você fala, cala a boca do inferno, o inferno vai calar a boca, porque tudo começa através de uma palavra. Então, de alguma forma, aquele paralítico que não andava desde quando nasceu, ele ouviu Paulo falar. Não fala o que se Paulo estava pregando, se Paulo estava recitando uns salmos, se Paulo estava louvando ao Senhor, se Paulo estava adorando ao Senhor. De alguma forma a palavra de Deus fala que aquele homem teve fé. E a palavra de Deus fala que Paulo ele teve a sensibilidade de olhar para aquele homem e perceber que aquele homem tinha fé. E gritou, ande. Irmãos, você consegue imaginar uma pessoa que desde... O que é que faz? Musculação, essas coisas, aí fica 2 meses sem ir para academia, aí de repente quando você vai pegar aquele tempo, ele não aguenta. A palavra de Deus fala que ele era paralítico, ele nunca andou. E quando Paulo deu um comando para ele, a palavra de Deus fala que ele não andou, ele pulou. Olha o que fala aqui no versículo. Levanta-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Irmãos, não é aquela coisa, vamos lá para a fisioterapia, vamos fazer aquilo, agora polichina. Não, ele pulou. De alguma forma sobrenatural, o pé nasceu, os músculos começaram a ser fortalecidos. Foi isso que aconteceu. Por quê? Tudo começou com uma palavra. Às vezes no reino espiritual, o que você crê? Você precisa proclamar aquilo que você crê. Você precisa proclamar aquilo que o céu liberou sobre a sua vida. Você precisa profetizar sobre o que Deus falou e fala ao seu respeito. Você precisa profetizar aquilo que Jesus deu a você por conta da morte dele na cruz. E a palavra de Deus fala que Paulo foi sensível. Por que aquele homem foi curado, meus irmãos? Aquele homem não foi curado por conta de Paulo. Aquele homem foi curado porque ele teve fé. Aquele homem foi curado porque Paulo ele percebeu o ambiente. Ele foi sensível àquele ambiente. E quando ele percebeu... Irmãos, como que você sabe que uma pessoa tem fé? Fala para mim.
Você consegue imaginar? Aí estou lá, estou cumprimentando as pessoas aqui, eu fico às vezes na porta da igreja, esperando as pessoas entrar. Eu não tenho esse dom. O Alisson hoje está com fé, não, a Raiza está sem fé. A Michelle está com fé. Como que você consegue ver se a pessoa tem fé? Mas a palavra de Deus fala que existe uma maneira, porque Paulo falou que ele olhou para ele e viu que aquele homem, ele tinha fé. Eu estava conversando com um casal de líderes, e o anfitrião deles falou assim, eu quero que você ore aqui por mim, porque eu não quero que essa pessoa venha na minha casa, ele era um anfitrião, eu não quero que a pessoa venha na minha célula, porque eu não concordo, que eu não aceito, eu quero que você ore para mim, porque eu não quero que ele venha na minha casa. As pessoas acham que oração é uma varinha mágica. Ora, Senhor, eu preciso de 100 reais. O Senhor automaticamente é o Pix na sua conta. Senhor, eu não quero que essa... Sabe, na verdade, quando você pede oração, é Deus selando algo que você acredita dentro do seu coração. Aquele homem, quando ele teve fé, a palavra de Deus fala que Paulo, ele percebeu, não fala quantas pessoas estavam ao redor, mas Paulo, ao olhar para aquele homem, ele percebeu que ele tinha fé. E quando ele percebeu que ele tinha fé, ele liberou uma palavra. E aquela palavra, se conectando com a fé daquele paralítico, ele pulou. Ele não andou. Não é bênção isso? Não precisa nem fazer musculação. 5 horas da manhã para fazer atividade. Fico 21 quilômetros correndo. Pega a academia às 6 horas da manhã. Que já pensou? Automaticamente. Quem quer uma bênção dessa? Melhor que o personal trainer. Não precisa pagar. Já acorda sarado. Já acorda magro. Já acorda com os ossos, os músculos, tudo muito fortalecido. É Deus. Então, meus irmãos, o milagre foi muito grande. Mas tudo isso aconteceu porque Paulo, meus irmãos, ele foi sensível ao ambiente. É muito importante quando você é sensível, quando Deus está agindo. Por que muitas coisas não acontecem? Por que esses tipos de milagre não acontecem nas nossas vidas? Fala para mim. Por que esses tipos de milagre não acontecem na sua célula? Não acontece no nosso culto? Não acontece na sua vida? Você pode ter certeza. Quantas células não se multiplicaram por falta de sensibilidade? Quantas pessoas não prosperaram ou ainda não prosperam por falta de sensibilidade? Quantas pessoas já perderam grandes negócios por falta de sensibilidade? É aqui eu estou falando de sensibilidade a Deus. Porque tem sensibilidade no casamento também. Quantas pessoas perdem relacionamentos por falta de sensibilidade? Quantas? Quantas pessoas? Então, quando nós somos sensíveis a Deus, meus irmãos, de alguma forma, quando nós não somos sensíveis a Deus, de alguma forma, nós invalidamos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Quando você não consegue ser sensível a Deus. E você não, é impressionante, o diabo, ele sempre vai trabalhar para na verdade, tirar essa sensibilidade que você tem. Muitas pessoas foram para o encontro nesse segundo semestre, mas pode ter certeza, muitas perderam aquela sensibilidade. Chegaram naqueles 3 dias do encontro, perceberam o ambiente, começaram a pedir perdão, Deus restaurou tal, mas ao decorrer da caminhada, nesses alguns meses que se passaram, eles perderam a sensibilidade. E eu não sei se você sabe, o que o diabo faz, o trabalho do diabo, o que é? É tirar a sua sensibilidade em relação a Deus. Eu não sei, a característica mais forte da morte é a falta de sensibilidade. Na palavra de Deus fala que existia uma doença, que se chamava lepra. Por que a lepra aponta para o pecado e aponta para a morte? Por que a lepra aponta para a morte? Porque era uma doença que ela era como um câncer, ela se instaurava no corpo da pessoa, e ao decorrer dos dias, dos meses, ela crescendo no seu corpo, você não percebia, você não sentia a dor, você não tinha sensibilidade à dor, e ao longo do que vai acontecendo, você vai morrendo e não vai percebendo. Então, a principal característica de uma pessoa morta no reino espiritual, o que é? A falta de sensibilidade. E é dessa forma que o diabo trabalha, na sua vida e na minha vida. Então, você pode ter certeza, teve multiplicação que não aconteceu por falta de sensibilidade. Você acha que Deus não quer que a casa dele multiplique? Tem pessoas que não conseguem prosperar, é por falta de sensibilidade. Não é possível que o Senhor, ele se alegra com os filhos dele mendigando o pão que ele mesmo já deu. Isso é falta de sensibilidade. Tem pessoas que perderam grandes negócios por falta de sensibilidade.
Ao invés de receber a bênção de Deus, eles foram trabalhar. Isso é falta de sensibilidade total, achando que, na verdade, na força do seu braço, as coisas vão acontecer. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar, mas estou falando de você colocar confiança na sua força, ao invés naquilo que Deus já entregou para você. Isso é falta de sensibilidade, isso é morte. Então, muitas coisas das nossas vidas não rompem por falta de sensibilidade. Qual é a percepção que você tem em relação às coisas ao seu redor? Em relação ao casamento, filho, finanças, empreendimento, relacionamento, ministério. Cegueira espiritual produz o quê? Uma visão distorcida. Para nós encerrarmos, eu queria falar aqui rapidamente de sinais de pessoas insensíveis. Você sabe quando uma pessoa é insensível. Teve um encontro que foi um casal lá para o encontro, eles estavam brigados, né? Eu não lembro se eles estavam morando juntos ainda, eles foram lá no encontro. E aí, lá, eu não sei quem... Nós temos visitantes hoje nos visitando pela primeira vez. Eu vi, seja bem-vindo. Tem mais? Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Acabou me esquecendo, me perdoe, viu? Nossa prática das boas-vindas aos visitantes. E o que acontece? Ele foi no encontro e ele falou assim, eu quero que Deus restaure o meu casamento. E ele foi lá falar com a pessoa que levou ele para o encontro. E ele falou assim, não, Deus vai restaurar meu casamento. E foi um poder de Deus na vida dele lá no encontro. E aí foi conduzido para os dois conversarem, depois de uma ministração lá no sábado, não vou falar qual é a ministração, para quem não foi ainda no encontro. E eles foram conversar no sábado antes da janta. E aí o que aconteceu? Os líderes ficaram lá para fora da capela, né, tomando um cafezinho, e os dois conversando ali. Irmão, de repente, só faltou uma cadeira voando, não encontro isso. O cara xingando a moça. E aí o que acontece? Aquilo que era... Por quê? Porque o rapaz ele não tinha sensibilidade. Ele não conhecia a sua esposa. Ele não sabia agradar a sua esposa. Ele não sabia falar com a sua esposa. Ele não sabia quando a sua esposa estava irritada, nervosa. A esposa não sabia quando o marido estava nervoso e irritado. Por quê? Falta de sensibilidade. E aquilo que era para ser uma bênção na sua vida, na verdade, piorou mais ainda a situação. Por quê? Porque não era sensível. O que é falta de sensibilidade? É falta de percepção. Não tem discernimento. O que é falta de sensibilidade? Eu não sei se é Deus, se não é. Sabe, é muito importante, às vezes, estar aqui no louvor. Eu não sei às vezes está aqui no louvor, ou no louvor, ou na palavra, aí de repente a pessoa fala, glória a Deus, aleluia, o que o pastor está falando. Aí o cara fala, o que aconteceu, o que foi? Ele fala, não, você não viu o que o pastor falou ali, nossa, que bênção. Não ouviu, porque o cara estava distraído com outra coisa. Ele não conseguiu ser insensível. E aí, por exemplo, uma pessoa que ouve a palavra de Deus, tal, o que acontece? Ele não consegue discernir, ele não consegue entender as coisas de Deus, porque é insensível. A falta de indignação. Uma pessoa insensível é uma pessoa que não tem indignação. Então, por exemplo, a palavra de Deus fala que quando Paulo ele ia nas igrejas, o espírito dele se indignava com as coisas que estavam acontecendo nas igrejas. Tem pessoas que estão lá, a cela morrendo, o casamento morrendo, a vida financeira indo para o brejo, ele perdendo os negócios, perdendo o empreendimento, os filhos indo para a droga, e ele não consegue ficar indignado com aquilo. Indignação, eu não estou falando de você fazer algo natural, sabe, de você orar, de você jejuar, de você gerar, e falar, Senhor, eu não aceito isso, sabe, a pessoa não consegue ficar indignado pelo casamento que está sendo destruído, a pessoa não consegue ficar indignado pela vida financeira que não rompe, a pessoa não consegue ficar indignado porque ele não consegue liderar na casa de Deus, sendo que ele está ali para liderar. Ele não consegue, isso o que é? Falta de sensibilidade no espírito. Outra coisa, tudo que ele constrói é com base na questão natural. Ele não consegue ouvir de Deus, ele não consegue ter uma percepção em Deus, ele não consegue tomar uma decisão. Às vezes todas as circunstâncias ao seu redor estão dizendo mas ele não consegue ouvir no Deus falando, não é. Eu não sei se já aconteceu com você situações de você ter que tomar uma decisão e parece que todas as circunstâncias, tudo está dizendo que na verdade é bênção para você, vai acontecer. Aí de repente Deus se incomoda, só incomoda você. Mas se você olhar na ótica natural, tudo bem. Aí quando você toma aquela decisão, pronto, desmorona tudo que está ao seu redor. Por quê? Porque tudo que ele constrói é no âmbito natural. Isso o que é? Falta de sensibilidade. Eu lembro uma vez que eu tive uma
uma proposta para trabalhar numa empresa, e na empresa, sabe aquela coisa que fala, né, mil maravilhas, benefícios, salário, tudo coisa boa. E eu fiquei empolgado, já estava trabalhando, eu falei assim, não, vou pedir demissão, mas era um empreendimento que eu tinha que começar do zero e tal. E aí, eu fiquei empolgado com aquilo por causa de dinheiro. Não, vou ganhar mais, benefício, coisas melhores para minha esposa, para os meus filhos, e fui. Era tudo. Mas eu, naquela hora, eu não sentia paz. Mas sabe quando um negócio parece que é tão bom, que eu falei, não é possível, é de Deus. É tudo gente que é uma pessoa insensível. E eu lembro, por isso que é muito bom uma mulher de Deus casar com um homem de Deus, é muito bom um jovem ter um líder de Deus, jovem andar com pessoas. É muito importante você, uma moça, ter amigos e amigas de Deus, que ouvem a Deus, que fala aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. E eu lembro que a minha esposa chegou e falou assim para mim, não, Fábio, eu não sinto que isso é de Deus. Olha, eu sei que parece que é tudo, mas olha, eu fico inquieto aqui no meu espírito, eu não aceito. Um dia a gente vai pregar aqui para as mulheres, vai ter o segundo semestre, reunião dos homens e reunião das mulheres, né? Mas é interessante que em Provérbios, a palavra de Deus fala que a prudência está na mulher. Mas um dia a gente fala sobre isso, que a prudência está na mulher. E a Eloá falou assim, olha, não, e a Eloá foi totalmente prudente, porque ela percebeu que aquilo não era de Deus, ela estava inquieta no seu espírito, mas se você for olhar tudo naturalmente, era perfeito. O salário melhor, os benefícios melhores, vai estar mais conforto, você vai poder viajar para os melhores lugares. E o que aconteceu? Eu fui na fé da minha esposa. Qual que foi a minha esposa? Que não era de Deus. E eu não fui. Depois de alguns meses se passando, realmente, eu vi o buraco que Deus me livrou, porque a minha esposa foi uma mulher prudente. Isso, o que é isso, meus irmãos? Naquele momento, eu não tinha sensibilidade. É Deus falando e eu não ouvindo. Deus gritando e eu fechando os meus ouvidos. Deus movendo e eu não permitindo que Deus está movendo. Pessoa que não consegue ser sensível. E qual que é a consequência de uma pessoa que não tem sensibilidade? Vive por regras. É uma pessoa que não desfruta do favor de Deus. É uma pessoa que vive com base na lei. É uma pessoa que não consegue construir uma história com Deus. Ele não tem uma história para contar de experiências que ele teve com Deus. Ele não tem experiências boas para contar no seu casamento, na sua liderança, em relação aos seus amigos, sabe, de circunstâncias que ele estava lá com o pessoal da célula, com a família, com os familiares, com os filhos, e a Deus moveu, o favor de Deus veio. Ele não tem nem histórias. São pessoas que, na verdade, não são sensíveis à mão de Deus. E para encerrar, eu gostaria de falar, então, como que é ser sensível? Ser sensível, como que é conquistar essa sensibilidade? Porque eu falei para você no começo, se você não é uma pessoa sensível a Deus, provavelmente, no decorrer da sua vida cristã, você vai estar agradecendo a Deus aquilo que o diabo está fazendo na sua vida. Provavelmente, você vai estar agradecendo, você vai estar resistindo aquilo que, na verdade, Deus está mandando para te abençoar, por não conseguir ser sensível a Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender, que a sensibilidade, meus irmãos, ela é conquistada num tempo de solitude. O que é tempo de solitude? Só. Você precisa aprender a ter um tempo só com o Senhor. Eu sei que todas as redes, se não são todas, procure o seu explorador, que a gente vai começar a ter momentos de ter oração. Eu sei que a maioria das redes, eles têm um tempo de oração. A rede do Felipe é 5 horas da manhã, eu acho que a do Ala é 11 horas da noite, a do Bira é às 22 horas. Mas é de fundamental importância, meus irmãos, porque a sensibilidade a Deus, ela é conquistada com o tempo de solitude, com o tempo de intimidade. Se você não é íntimo a Deus, dificilmente não, você nunca vai ser sensível às coisas de Deus. Deus vai falar e você não vai ouvir. Deus vai parar na sua frente e você não vai perceber que é Deus na sua frente. Deus vai mover no meio do ambiente. Tem gente impressionante, Deus está movendo aqui no meio do louvor, a pessoa fica assim, ó. Aí ouve aí o negócio caindo, mas não consegue ouvir a presença de Deus. Por quê? Porque é falta de sensibilidade. Mas como que eu construo isso? Tendo intimidade. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou falando aqui em relação a Deus, mas isso é em todas as áreas da sua vida. Por que um casamento não consegue crescer, prosperar e avançar durante anos e anos? Você pode perceber,
na liderança, no seu trabalho, tudo que você cresce porque de alguma forma, aquilo que você está inserido, você começa a ter intimidade, você começa a criar um relacionamento ao ponto que você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí você está lá no seu trabalho, você começa a se envolver, se relacionar com o seu chefe, com as pessoas próximas a você, as pessoas vão começar a conhecer você vai começar a conhecer o seu chefe, você vai fazer exatamente o que o seu chefe está pedindo para você fazer, não o que você acha que ele quer fazer. Por que é isso? Isso é sensibilidade. No casamento é a mesma coisa. Você está lá no começo do casamento, liderança também é a mesma coisa. Geralmente, o que acontece? Você está lá, você tem um discípulo, então, o discípulo e o discipulado. Qual que é a questão aqui? Que o discípulo um dia vai tomar a posição o líder vai tomar a posição do seu discipulador ou do seu líder. Quando ele começar a ser sensível ao seu líder. Quando, na verdade, ele começar a entender, compreender, ele já sabe o que o líder gosta, o que não gosta. Mesma coisa no casamento. Porque eu não sei quem aqui é casado, mas parece que no casamento chega uma hora que o casamento não rompe. Chega uma hora que o negócio não vai mais. Chega uma hora, até na liderança, chega uma hora que na liderança o negócio trava. E o negócio não sabe, parece que não sai daquele lugar. Por quê? Porque você não conquistou novos níveis de intimidade. Porque, na verdade, é 10 anos de casamento, 10 anos na liderança, mas de alguma forma, você só construiu algo só durante 2 anos. De repente, você começou a viver com base em regras, com base em métodos. E o que aconteceu? Você perdeu intimidade. Você perdeu aquela sensibilidade. E aí, aquilo que você poderia usufruir, você não usufrui. Então, tudo isso é conquistado com o tempo. Então, como desenvolvemos essa intimidade? Eu queria falar aqui, na verdade, existem sinais, que Deus está agindo, e precisamos perceber esses sinais. Muitas coisas não acontecem nas nossas vidas por falta de sensibilidade. E esses sinais, a primeira coisa que eu falei aqui, que nós compartilhamos aqui no começo, foi Paulo. A palavra de Deus fala que Paulo, ele estava ali e percebeu que o Senhor estava movendo. E no meio daquele mover todo, ele viu que uma pessoa, ele tinha mais fé do que todas as pessoas. O que a palavra de Deus fala? Que aquela pessoa que teve fé foi curada. A palavra de Deus fala de uma mulher hemorrágica, que faziam 12 anos que ela estava com hemorragia, fluxo de sangue. A palavra de Deus fala que no meio da multidão, ela tocou em Jesus. E a palavra de Deus fala que no meio da multidão, Jesus, ele parou e falou assim, alguém tocou, eu percebi que isso é o poder aqui de mim. Por quê? Porque Jesus era sensível quando Deus estava movendo, no meio da multidão. Então, tem pessoas que não conseguem ser sensíveis, não conseguem discernir o que é barulho, o que é unção. Aí vem aqui no louvor, dá um negócio lá em cima, está surdo, nossa, mas que unção. Não é unção não, o cara que está gritando aqui desesperado. Tem gente que não consegue discernir o que é barulho, o que é unção. Mas por quê? Porque não são sensíveis à voz de Deus. E Jesus, no meio daquela multidão, ele parou, alguém me tocou. Alguém me tocou, eu percebi que isso é virtude de mim. E a palavra de Deus fala que aquela mulher foi curada instantaneamente. Por quê? Porque Jesus, ele percebeu que o Senhor estava agindo no meio. Por que tem pessoas que vêm para o culto e não conseguem usufruir do momento do louvor? Por que tem pessoas que vêm para o culto e não conseguem receber da palavra? Aí depois chega no dia seguinte, recebe, nossa, você viu aquela palavra poderosa, você foi na célula, você viu que aquilo que compartilhou, não percebi, não senti nada. Por quê? Porque ele não é sensível, à vida de Deus. Por quê? Porque de alguma forma ele está sendo distraído com morte, mas ele não consegue ser sensível. Aí tem pessoas que recebem a palavra, nossa, eu não entendi o que o pastor falou. Eu não entendi o que o meu líder compartilhou. Nossa, o discipulado, parece que eu entrei da mesma forma que eu saí, porque o cara não é sensível. Por que tem pessoas que vão ao encontro, uns recebem e outros não recebem? Por que tem pessoas que vão para o encontro e têm a sua vida marcada de uma tal maneira que nunca mais elas voltam a fazer o que estavam fazendo antes? Mas tem pessoas que são marcadas, voltam no mesmo dia, voltam a fazer tudo o que estavam fazendo. Por quê? Porque elas não são sensíveis. Elas não tomam daquilo. Primeira coisa que nós precisamos entender como Deus trabalha e crer naquilo que Deus trabalha. Primeiro, então, é intimidade. Segundo, crer que a sua intimidade com Deus vai levar você a ser sensível a Deus. E aí tem um outro aspecto de um homem de Deus também. Samuel, no começo do seu ministério, ele amava a Deus, mas ele não era sensível à voz de Deus. Samuel não conhecia a voz de Deus. Eu gostaria que você abrisse em Samuel 23, capítulo 1.
do verso 1 ao 5. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus. O Senhor, naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormindo na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel, estou aqui, respondeu ele. E ele correu para Eli, e o Senhor me chamou: estou aqui. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, volte para a cama. Aconteceu isso 3 vezes, meus irmãos. Eli era o profeta daquela época, Samuel era o homem, era o filho da Ana. Lembra que nós compartilhamos semana passada? A palavra de Deus fala que as visões eram muito raras naquela época. E a palavra de Deus fala que Samuel, ele amava a Deus. Samuel amava a Deus. Tem pessoas que amam a Deus. Tem pessoas que amam a sua esposa, mas não conseguem agradar a sua esposa. Tem pessoas que amam o seu líder, mas não conseguem agradar o seu líder. Tem pessoas que amam o seu emprego, mas não conseguem prosperar no seu emprego. É uma coisa maluca, não é maluco isso? E a palavra de Deus fala que Samuel, ele amava a Deus, mas Samuel era criança. E a palavra de Deus fala que Eli dormia no seu quarto. E onde que Samuel dormia? Na tenda onde estava a arca da aliança. Aonde que estava a presença de Deus? Na tenda sagrada. E a palavra de Deus fala que Deus chegava e chamou Samuel: Samuel, Samuel. E a palavra de Deus fala que Samuel acordou. Em vez de Samuel não sabia que aquela voz era de Deus. E a palavra de Deus fala que ele vai até Eli e fala para o profeta: Eli, você me chamou? O que ele fala? Não fui eu que te chamei. Acontece isso por 3 vezes. Aí na terceira vez, o que ele fala? Olha, ô Samuel, na verdade, é Deus que está te chamando. Quando você ouvir novamente Samuel, Samuel, você fala aqui: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor vai falar com você. Então, por exemplo, Samuel era um homem que ele amava a Deus, mas não conhecia a voz de Deus. Tem pessoas que amam a sua esposa, mas não conhecem a voz da sua esposa quando ela está nervosa, quando ela está irada. Tem pessoas que amam o seu marido, mas não percebem pelo tom da voz do marido quando ele está nervoso. Por que irmãos, a gente que acompanha casamento, você vê que muitas brigas no casamento, questão de liderança no trabalho, é falta de sensibilidade. É por você não conhecer o seu liderado. É por você não conhecer a sua esposa. A gente geralmente fala que o casamento, o primeiro ano de casamento, o que é? É ajuste. Por quê? Você precisa conhecer a sua esposa. Você vai saber qual a voz dela, você vai saber quando ela fica nervosa. Eu sei, irmãos, tem situações e tem discipulados, ou reuniões, que eu sei quando ela está nervosa e você não sabe. Só de olhar nos olhos dela. E a Eloá também sabe quando eu estou nervoso, só de olhar nos meus olhos. A Eloá sabe quando eu estou nervoso, só de eu responder. Eu falei: por que você falou desse jeito? Agora, quando você não tem isso, meus irmãos, aquilo que você poderia evitar, você não evita. Crise, frustração, mágoa, decepção. Por quê? Porque você não sabe ouvir a voz. Quantos aconselhamentos eu vejo com pastor, com líder, com liderado, aconselhamento de casal, de jovem e tal. E você percebe que a briga é por quê? Porque ele não sabe. Na verdade, ele falou a coisa certa na hora errada. A pessoa estava brava, a pessoa estava nervosa. Você não percebeu que o seu marido estava nervoso, a sua esposa estava nervosa. Você não ouviu a voz dela. Alguém aqui já brigou muito no casamento, essas coisas? Só eu. Vocês não? Não. Só eu e ele aqui, e ela ali. É interessante. Só vi amanhã no curso de casais. Mas é interessante. No meu primeiro ano de casado, eu briguei muito com a Eloá. Mas por quê? Porque hoje, dificilmente eu brigo com ela. Porque hoje eu sei quando ela está nervosa. Eu sei quando o tom da voz dela, não, ela não está feliz, está nervosa. É interessante que até a minha filha de 3 anos sabe. A Valentina fala assim: mamãe, você está feliz? Dá uma risada então. Aí pronto, porque ela percebeu no tom da voz. A Isabela: papai, você está bravo, está nervoso? Por que você falou assim comigo? O que é isso, meus irmãos? É sensibilidade. Agora você imagina Deus falando com você e você não ouvindo Deus. Imagine Deus falando para você: estou abençoando o seu casamento, você não ouve Ele. Por quê? Falta de sensibilidade. Falta de sensibilidade. Como que nós crescemos em sensibilidade? Através de intimidade. Se você não tem intimidade com Deus, você não tem ministério com Deus. Você vai ser uma pessoa
você vai ter a sorte de ter um Eli do seu lado, porque glória a Deus por Samuel, porque se não tivesse se Samuel não tivesse um Eli do seu lado, com certeza ele não ouviria a voz de Deus. E é muito bom nós termos um Eli do nosso lado, mas nem sempre vai ser assim. Um dia você vai ter que ser maduro o suficiente para ouvir a própria voz de Deus, falando, minha irmã faz isso, minha filha faz aquilo, meu homem faz isso, faz aquilo. E outra coisa, uma outra situação, Pedro era um homem que amava a Deus, mas às vezes ele não conseguia discernir a presença de Deus. Olha só o que fala em Mateus 14, 25 a 29. Já era de madrugada, entre as 3 e 6 horas. Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram que Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados, exclamaram, é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, coragem! Sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está, venha. Respondeu Jesus. Na verdade, que não era Pedro. Pedro e os discípulos, eles amavam Jesus, mas eles não conseguiam ter a sensibilidade, a percepção de ver Jesus agindo no meio da adversidade. Eles sabiam, para eles era normal Jesus curar um leproso, Jesus curar expulsar um demônio, para eles era tudo normal. Mas Jesus, no meio de uma crise pessoal, não era normal para eles. Aí a palavra de Deus fala o quê? Que Jesus, os discípulos sabiam que era Jesus, não era isso? Sabiam que era Jesus. Mas quando Jesus estava no meio da tempestade, porque quem estava no meio da tempestade? Quem que estava em crise ali? Não era Jesus, eram os discípulos que estavam na crise. Então, na verdade, eles não conseguiam discernir Jesus no meio da crise. Eles não conseguiam enxergar Jesus, eles não tinham essa sensibilidade de perceber que mesmo passando uma crise, uma dificuldade, uma pressão, Jesus estava no meio dela. No meio não, em cima dela. E a palavra de Deus fala que, irmãos, alguém já viu fantasma aqui? Eu imagino que há mais de 2000 anos atrás, muito menos. A palavra de Deus fala que eles falaram, é um fantasma. Como assim um fantasma? Mas o que acontece? Os discípulos amavam Jesus, mas eles não tinham sensibilidade de perceber que Jesus agia, mesmo no meio das nossas crises, mesmo no meio das nossas dificuldades, mesmo no meio das pressões. Você está passando crise nesses dias? Você está no meio de uma tempestade, que está indo contra o propósito de Deus. A palavra de Deus fala que a tempestade ia contra eles. É contra o quê? Contra o chamado, contra o sonho. E a palavra de Deus fala que no meio da crise, eles achavam que era um fantasma. Mas glória a Deus que Jesus, Ele sabe que nós ainda somos infantis. O que ele fala? Pedro, sou eu aqui, não sou fantasma não. Para de ficar vendo Netflix, essas coisas aí. Fantasma não existe, pelo amor de Deus, sou eu. Se é o Senhor mesmo, peça para. Então pode vir, vem. Aí Pedro foi lá. Aquele dia, ele teve. E o que é isso, irmãos? Isso chama-se intimidade. Eu não sei se você sabe que são as maiores crises no seu casamento, aonde você cresce em intimidade, em prosperidade. Mas isso é outra pregação. Mas é interessante que são crises como essa que você fortalece o relacionamento com a pessoa, principalmente com Deus. E de alguma forma eles entenderam, independente da crise, independente da tempestade, Deus está agindo, Deus está movendo. E tinha uma outra circunstância, que é de Paulo. Eu não sei se você sabe, Paulo, aqui eu falei que Paulo foi sensível ao ambiente, mas nem sempre era assim. Se você for ver em Atos 8, não dá tempo, Atos 8, do verso 1 ao 3, a palavra de Deus fala que Paulo, ele era uma pessoa que amava as Escrituras. Ele conhecia as Escrituras sagradas. E teve um momento na vida de Paulo, que ele começou a perseguir a igreja. Vamos abrir lá em Atos capítulo 1, verso 3. A palavra de Deus fala que ele começou a perseguir a igreja. Mas teve um momento, porque na verdade ele começou a perseguir a igreja, aqui ó, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão, naquela ocasião, não ler aqui, né? Aqui. E naquela ocasião descandeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém.
Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Olha só, meus irmãos, o apóstolo Paulo, arruma aí, som. O apóstolo Paulo, que curou um aleijado, instantaneamente, ele começou o seu ministério, ele começou o seu ministério perseguindo a igreja. Olha essa coisa meio estranha, né? Mas olha o que aconteceu. Mas por que ele fazia isso? Por que ele perseguia a igreja? Porque ele amava a Deus, ele amava as Escrituras. Olha só o que fala do verso 9, Atos 9, verso 1 ao 7. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores de Jesus Cristo. Ele ia falar com o grande sacerdote e pediu carta e apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Quando esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam. Verso 3, mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava daquela cidade, de repente, uma luz que veio do céu brilhou em volta dele, e ele caiu no chão e ouviu a voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Perguntou ele. Respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levanta-se, entra na cidade, e ali darão a você o que fazer. Os homens que estavam vigiando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Irmãos, a palavra de Deus fala que Paulo ele era uma pessoa que conhecia as Escrituras por conta de um pensamento equivocado, ele começou a perseguir a igreja. E a palavra de Deus fala que ele foi pedir autorização para o maioral lá da época, para perseguir a igreja, até ele começou a perseguir a igreja. A palavra de Deus fala que de repente veio uma luz muito forte, e Paulo caiu no chão. E quando Paulo levanta, ele ouviu e viu a presença de Deus. E ele falou, quem é você? O que é isso? Aí o que ele fala? Eu sou Jesus Cristo, aquele que você persegue. Ali o que aconteceu? Eu imagino que daí começou a sensibilidade de Paulo. Porque se você for ver na Bíblia, o homem que era mais sensível à presença de Deus era Paulo. E aqui você percebe, naquela hora ele tem uma experiência com a voz de Deus e com a presença de Deus. Ele viu e ouviu a voz de Deus. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Olha, interessante que a palavra de Deus fala que as pessoas que estavam do seu lado ouviram a voz de Deus, mas não viram. O que eles falaram? Eles ficaram sem saber o que fazer. Então, por que eu estou falando tudo isso? Irmãos, na vida cristã e na sua vida pessoal, eu posso transferir conhecimento para você, eu posso transferir unção sobre a sua vida. Você pode receber transferência de um Pix, né? Posso fazer uma transferência de R$100 para você. Eu posso fazer uma bênção. Você pode fazer transferência do dízimo, da oferta. Tudo. Você pode receber uma herança. Mas sensibilidade não se transfere. Sensibilidade conquista. Sensibilidade é algo que é conquistado durante o processo com a caminhada cristã. Você percebe que, eu falei aqui de homens de Deus, que ao decorrer da sua vida, na verdade eles foram crescendo ao ponto de uma hora... Agora eu sei eu sei quando é Deus falando, eu sei quando é Deus agindo, e eu percebo Deus movendo no ambiente. Por quê? Porque eu estou crescendo em sensibilidade. Então, é uma coisa muito incoerente você falar que ama a Deus. Depois de 10 anos, você não consegue ouvir a Deus. Você não consegue ver a Deus. E você não consegue ver Deus agindo. Sabe, Deus está movendo. Sabe, no louvor, é nisso, quando Deus às vezes está movendo no meio do louvor. E a pessoa está ali, moscando chiclete. Eu vou lá na cantina comprar um café, eu vou lá tomar um copo d'água. Tudo isso por causa do quê? Sensibilidade. Eu posso orar por você e transferir a vida de Deus. Sensibilidade é conquistada durante a caminhada cristã. Isso é um processo. Você só vai usufruir de coisas maravilhosas no seu casamento, no seu empreendimento, na sua liderança, quando você for sensível a Deus, sensível às pessoas que estão ao seu lado. E é interessante, o que ele fala? Eu sou Jesus. Ele não fala que eu sou Jesus, aquele que você persegue. Quem que Paulo estava perseguindo? A igreja. Quando você é sensível à igreja e você é sensível à presença de Deus, meus irmãos, o céu para você é o limite.
ninguém vai te parar. Mas por que nós não conseguimos, às vezes, usufruir de todas as bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais? Porque a nossa sensibilidade, a nossa intimidade com Deus, ela é muito pequena. Gostaria que o pessoal do louvor subisse. Eu não... Bom, 1, 2, 3, som. Então é impossível transferir sensibilidade, pois é um processo de caminhar. Deixa eu te falar uma coisa. Durante a sua vida, eu fico vendo os álbuns de casamento, né? Hoje minha filha abriu lá o álbum de casamento para mostrar para minha sogra que estava em casa, né? Aí minha sogra, nossa, olha o Fábio, parecia um adolescente, para não falar que eu estou velho. Mas é interessante que eu fico vendo isso, eu fico vendo quando eu era, aliás, como eu era antes de casar, como eu era quando eu casei, e como eu sou depois que casei, depois de 10 anos de casado, 11 anos de casado, 12 anos de casado, 12 anos de casado. Era uma pegadinha, era uma pegadinha. Vocês entenderam? Por que eu estou falando isso? Toda intimidade leva à transformação. Você só tem intimidade com aquele que você ama. Você só busca intimidade com aquilo que você admira. E a grande questão aqui na caminhada cristã, o que é? É você contemplar a Deus. Você jamais vai amar a Deus se você não admira a Deus. Você jamais vai buscar ter intimidade com Deus se você não ama a Deus que você serve, prega e ouve toda semana, todos os dias. Tudo isso tem a ver com o quê? Com contemplar a Deus. Quando você contempla aquele que você ama, é inevitável, você vai sendo transformado. E é interessante que hoje tem certas características que hoje em mim é nítido, que são características da Eloá, desses anos todos de casados. E tem características hoje na vida da Eloá que são nítidas, que são características minhas nela. Não estou falando aqui que ela é masculina, agora eu sou feminino. Eu estou falando de características que você vai adquirir no decorrer da sua caminhada, com intimidade. Se você é um homem de Deus, não tem como você ser a mesma pessoa que quando você se converteu. Deus vai te levar para algo mais profundas. E para nós encerrarmos, eu queria ler aqui um contexto. O que é contemplar? É admirar, estar próximo, conhecê-lo. Números 21, 4, verso 4, 9, fala o seguinte: então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tirem as cobras, que estão no meio da gente. Moisés orou, e Moisés orou ao Senhor em favor do povo. E ele disse: faça uma cobra de metal, pregue num poste. Quando for mordido, deverá olhar para a cobra e você automaticamente ficarão curados. Então Moisés fez uma cobra de bronze, pregou num poste, e quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Irmãos, você entendeu um contexto, o povo de Deus estava pecando com palavras contra o próprio Deus e contra Moisés. E eles estavam indo lá num contexto onde tinha muitas cobras, e eram cobras venenosas. E o povo de Deus era picado pelas cobras e morriam. Eles eram picados e morriam. E eles foram diante de Moisés: Moisés, ora para Deus, nós pecamos contra Deus e contra vocês, mas peça para que Deus remove essas cobras. O que a palavra de Deus fala que Deus falou para Moisés? Olha, você vai pegar um poste de bronze e você vai colocar lá, fazer um negócio um formato de uma cobra, e você vai colocar na ponta dessa haste, desse tronco aqui de bronze, e você vai colocar aí no meio do arraiá. Se uma pessoa for mordida por uma cobra, e ela olhar automaticamente para aquele ídolo lá de bronze, ela vai ser curada. O que estava falando? Quando aquela cobra, na verdade, estava representando a própria presença de Deus. Quando você olhar para a presença daquela cobra, automaticamente você vai ser curado. Deus poderia, na verdade, matar todas aquelas cobras.
Mas Deus não trabalha dessa forma. O que Ele prefere? Que você contemple a presença dEle. Quando você contempla a presença dEle, aquilo que está ao seu redor não tem mais poder de te matar. Aquilo que antigamente tirava a sua alegria, tirava o seu sono, tirava a sua paz, não tira mais. Por quê? Porque eu estou olhando aqui. Eu não estou falando, depois eles adoraram aquela cobra, aconteceu uma outra história. Mas por que eu estou falando isso? Quando você consegue contemplar as pessoas que estão ao seu lado, às vezes Deus dá líderes, esposa, marido, amigos, colegas, filhos, irmãos, são pessoas, homens de Deus, colocou. Quando você consegue contemplar a Deus, contemplar a igreja do Senhor Jesus, é impressionante que aquilo que antes tirava a sua alegria, não tira mais. Aquilo que tirava a sua paz, não tira mais. Aquilo que trazia ansiedade, não vai tirar mais. Deus poderia remover a circunstância, mas em vez de remover a circunstância, ele fala assim: eu vou trabalhar na sua vida. A partir de hoje, quando você olhar para mim, contemplar a minha presença, eu vou mudar através de você. E aquilo que te perturbava, não vai te perturbar mais. Isso é sensibilidade, meus irmãos. E nós precisamos buscar isso, nós precisamos aprender a mudar e crescer em relacionamento com o Senhor. Sabe, eu não sei como que anda seu devocional, eu não sei que horas que você acorda para orar, mas a sua vida cristã hoje está associada com o seu nível de intimidade com Deus. O seu casamento hoje, a sua vida conjugal, o seu relacionamento familiar está associado com a intimidade que você tem com a sua esposa e com os seus filhos. A sua liderança está associada com o nível de intimidade que você tem com os seus liderados. Tudo está associado com o quê? Com intimidade. A intimidade vem através de sensibilidade. Nós não podemos transferir sensibilidade, mas é fundamental. Nós precisamos ser sensíveis à voz, presença.